uma satisfação convidar o Sr. Maurício, que vai coordenar a sessão, o Sr. Jorge vai apresentar. Passar então para o Sr. Maurício. Bem, bom dia. É um prazer aqui estar nessa sessão de apresentação de Jorge. Jorge, a gente vem discutindo há algum tempo sobre isso, desde que Jorge foi para o pós-doc, antes dele ir. A gente teve algumas frequentes conversas sobre essa questão. Então, durante o período que ele esteve na Inglaterra, a gente conversou algumas vezes, né, e depois que ele voltou, os resultados da investigação dele lá. Então, é bastante interessante. Eu acho que vai ser um dia, uma sessão bastante interessante para discutir esse tema, que é pouco discutido entre nós, mas está na literatura internacional, está nos debates internacionais e mesmo aqui no país. E só para começar, antes de introduzir, eu vi a apresentação de Jorge antes, eu tive o prazer de ver, e aí eu queria só colocar alguns pontos para, eu acho que pode embasar um pouco a apresentação de Jorge, né? Bem, esse termo genômica, né, ele é um derivativo da genética, né, a tradição, o nome tradicional é genética, mas quando se começou a construir, ou se entender a estrutura da genética, né, que foi o famoso sequenciamento do gene, né, e foi criado um termo derivado daí que é genômica, né? Então hoje se fala muito essa tecnologia genômica para expressar quase que um avanço na genética, né? Enquanto que a genética ela vem toda desde Mendel, né, do século XIX, a ideia da transmissão hereditária dos eventos, de nossas características, né? A genômica é o momento em que a estrutura íntima do material genético é entendido, né, e é sequenciado, né, como chama, e foi criada essa nova, quase uma disciplina dentro da genética, que é a genômica. A vida da genômica, né, ou seja, o entendimento, alguns diziam que agora a gente entendia a genética, né, quer dizer, a genômica trouxe essa ideia de que o livro da genética estava agora aberto e entendível, né? Isso criou imensas expectativas, né, em várias áreas, né, inclusive no campo da saúde, né? E eu trouxe aqui só para mostrar o cenário, né, que é mais ou menos o final da década de 90, início dos 2000, né, onde a genômica está em seu apogeu e principalmente as expectativas estão no seu apogeu. Eu trouxe aqui uma apresentação que um grupo criado pelo CDC, o CDC é o órgão de saúde pública dos Estados Unidos, né, e que em 2001 eles fizeram uma apresentação no congresso da American Public Health Association, que é mais ou menos correspondente, né, ao nosso congresso da Abrasco, né. É um imenso congresso com milhares e milhares de pessoas, todas as vertentes da saúde pública americana e internacional também, né, mas muito americana, e que eles se reúnem para discutir as grandes questões. E o CDC criou esse comitê, né, para exatamente definir competências genômicas para a saúde pública. Então, eu acho que sintetiza bem o espírito daquele momento, né, e as expectativas que existiam, né. Bem, a ideia de que a doença humana resulta do gene environment, da interação gene e ambiente, né? A saúde pública, né, a liderança de saúde pública necessita traduzir a descoberta do gene. Quer dizer, então era prioritário, né, o estudo das questões genéticas, né? E a genética afeta a saúde pública em todas as suas funções da saúde pública, né? Então vocês veem que e deveria entrar no treinamento, né, para capacity, né, o pessoal da saúde pública deveria ser treinada em genômica. Os impactos futuros que eles diziam naquele momento é entender as bases biológicas da doença, né, predizer a suscetibilidade da doença antes dos sintomas, né, as intervenções, né, desenvolvimento de intervenções, a farmacoterapia, né, isso foi uma área que
se criou imensas expectativas, né, de que nós teríamos tratamentos personalizados, né, e a prevenção individualizada, né. Isso hoje, essa prevenção e a farmacoterapia está numa coisa que ainda é forte, né, na ideia da medicina personalizada, quer dizer, que cada indivíduo teria seu tratamento, cada população teria seu tratamento, cada indivíduo teria seu tratamento, né, adequado, né, vis-à-vis suas características genômicas, né, que seriam estabelecidas, e com isso você poderia tratar, né, individualmente, caso a caso, né. E que todos os trabalhadores da saúde pública deveriam demonstrar conhecimentos básicos no papel da genômica, viu, professor? Você que é coordenador. Isso é a recomendação do CDC de 2000, da década de 2000. Identificar os limites do seu expertise genômico e, enfim, ser um expert, né? Vocês, né, na visão dessa comissão, deveriam ter tido treinamento em genômica, né, para corresponder às expectativas do futuro. Todos os profissionais de saúde pública devem, né, aplicar as bases da ciência da saúde pública utilizando o vocabulário genômico, né? Olha a pretensão, né, identificar as limitações, manter conhecimento do desenvolvimento dos avanços das genéticas, né? Identificar o papel ambiental, comportamental, cultural, dos fatores genéticos na doença, né? Então, nesse momento, quer dizer, em resumo, se tinha uma imensa crença que a genômica ia ser fundamental para o desenvolvimento da saúde pública, né? Era esse aquele momento, né, pós-descoberta do sequenciamento do gene, né, e de colocar em aberto, né, o livro da genética, né, com isso todos os mecanismos e todas as possibilidades de avanço que isso desejar. E deve, né, mais coisas, né, enfim, era praticamente, nós teríamos que ter tido cursos de genômica em saúde pública aqui para ter treinado, né, o pessoal. Federico aí estaria hoje dando aula de genômica em saúde pública. E a ideia muito específica, né, da terapia genética, isso tem revistas científicas dedicadas a isso, né, que é a ideia de que você trataria genes defeituosos, né, e com isso ter tratamentos muito específicos e muito personalizados, né. Bem, por fim eu só queria fazer um comentário, antes de passar para o Jorge, né, a ideia de que na saúde, quer dizer, toda descoberta na saúde, todo o avanço de conhecimento na saúde, vem sempre acompanhado dessa ideia de ação, né? Nós não trabalhamos muito, isso não eu coloquei aí essa comissão do CDC, mas isso é muito comum na história da saúde, quer dizer, toda vez que há avanços, né, de conhecimento, imediatamente se coloca esse conhecimento como vai resolver os problemas futuros da saúde, né? Então, essa é uma coisa que a gente usa, é parte de um pouco da cultura, da forma de atuar de nós que estamos no campo da saúde. Só que o uso disso é um uso complicado, né, desse conhecimento. É isso que eu queria colocar, né, como até desafio para o Jorge. Né, a questão do uso desse conhecimento é uma questão muito complicada, né, quer dizer, como é que se usa esse conhecimento. E conhecimentos pode ser usado para o bem ou para o mal, né, pode ser usado de formas diferentes, né. E hoje, no momento em que a saúde, quer dizer, existe em torno da saúde um complexo, né, industrial, né, que desenvolve tecnologias, né, rapidamente, né, com fins, né, parte dos fins são comerciais, quer dizer, esse conjunto de interesses, né, que se conformam em torno de qualquer descoberta no campo da saúde, né, ela não fica só como no plano do ideal, né, de uma ideação, porque ela vai se transformar em produtos, em ganhos, né, vai movimentar a máquina, né, de produção ligada ao sistema de saúde, né? E a genômica é muito claro isso, né? Quer dizer, toda essa questão da genômica está ligada a uma imensa atividade industrial no seu entorno, né? De possibilidade de descobertas, né?
e de produtos, né, que, se comercializados, seriam, claro, movimentariam e têm movimentado uma imensa indústria paralela às descobertas científicas, né? Então, eu acho que essa é uma questão para a gente refletir, porque nós nos movemos por descoberta, nós queremos descobrir coisas novas, nós queremos ter novos conhecimentos. Esses conhecimentos nós pensamos que vai gerar ações, né? Nós temos boas intenções de usar o conhecimento para resolver problemas, né? E, por exemplo, esse comitê que está aí, eu não sei que eles não acreditavam nisso naquele momento, ou que eles tinham interesse em secundário, eu não sei. Mas talvez acreditassem mesmo que era verdade, né, o que eles pensavam em 2001. Né? Mas, no fundo e no cenário, tem um conjunto complexo de interesses que estão diretamente influenciando, né, o cenário e a cena, né, que vai definir nossas expectativas futuras. Então eu passo para Jorge que pesquisou sobre isso, né, e vai trazer, eu acho que questões importantes para o debate. Obrigado, Maurício, pela introdução. Bom dia a todos, é um prazer ter a possibilidade de apresentar aqui para vocês a pesquisa, né, que eu realizei durante o pós-doutorado em Londres, né, de agosto de 2014 a agosto de 2015. A ideia é de pensar, de refletir a partir do meu olhar, que é das ciências sociais, sobre esses movimentos de transformação, de tentativa de transformação da biomedicina e da saúde pública na contemporaneidade. Então, a pesquisa foi realizada, eu estava inserido lá no departamento de antropologia da University College London, né? E o que me interessou, o interesse pelo tema veio a partir de leituras, eu estou na disciplina de antropologia do corpo já há alguns anos, sobre o desenvolvimento das novas tecnologias genômicas, do impacto na sociedade, inclusive, construção de subjetividades, todas as questões éticas, transposição do dualismo entre natureza e sociedade, e com isso que Maurício trouxe, né, de todas as expectativas com relação ao impacto na transformação da prática médica e da saúde pública. Né? A pesquisa se insere dentro de um campo de estudos que em inglês se chama STS, né, Estudos em Ciência, Tecnologia e Sociedade. Né? Partindo do pressuposto, como nós vemos aqui na disciplina de epistemologia, que ciência é uma prática social, ou seja, a ciência se constrói numa coprodução entre a cultura e a sociedade, né? As tecnologias médicas, elas não são neutras, elas estão inseridas em contextos morais, em interesses econômicos. Né? O fato das tecnologias serem colocadas em práticas não é simplesmente por indicação técnica, né? Então tudo isso tem que ser problematizado. E o meu olhar é o das ciências sociais, né? Buscando justamente de que forma que fatores sociais e culturais estão inseridos, quais são os pressupostos, né, culturais por trás de uma medicina personalizada, de uma saúde pública genômica, mas ao mesmo tempo procuro colocar entre parênteses, né, uma certa, claro, minha formação, como todos nós aqui, baseada nos determinantes sociais de saúde, e olhar tudo sujeito contextualizado. Mas eu tento, por outro lado, também buscar, bom, não vamos ser reativos, é claro que tem uma série de questões extremamente positivas com todo o desenvolvimento tecnológico, mas a forma como ele está sendo implementado, de que forma, quais são os limites e possibilidades que esse saber de tecnologias genômicas podem trazer para a biomedicina e para a saúde pública. Né? Então, o contexto do Reino Unido, e por que eu escolhi o Reino Unido? Primeiro, tem uma liderança em pesquisa em genômica, eles têm os maiores biobancos do mundo, com 500 mil de pessoas. Eu cheguei num momento onde estava se iniciando esse projeto, que é o 100 mil genomas, né, que na época ainda é o maior projeto, né, de sequenciamento genômico no mundo, focado na busca de biomarcadores para o câncer e para doenças genéticas raras. O contexto universitário também, né, das várias universidades, estava sediado em Londres, no departamento de antropologia, mas tinha acesso à rede de universidades. Então, pude visitar laboratórios, entrar em contato com cientistas que trabalham com ótimas condições em pesquisas de ponta em várias dessas áreas e realizar entrevistas e também fazer uma revisão da literatura. Né? E muitos cientistas em ciências sociais também, que discutem e que pensam nessas novas tecnologias. Então, é um ambiente muito interessante. E esse projeto, ele tem uma intenção de inserir a medicina genômica no Sistema Nacional de Saúde. Você sabe que o Reino Unido tem um Sistema Nacional de Saúde que foi uma inspiração por SUS, né, que é um patrimônio britânico.
e que coloca o Reino Unido numa situação particular com relação aos Estados Unidos, porque eles têm um sistema único de saúde, um sistema privado fragmentado, eles têm uma base de dados enorme e estão construindo, né, para a pesquisa, onde se faz o sequenciamento genômico, né, são 100 mil genomas, mas não necessariamente 100 mil pacientes. São genomas de pacientes com câncer, de células saudáveis, de pacientes com doenças raras e de familiares de pacientes com doenças raras, onde eles comparam, né, na busca desses marcadores para o câncer. Mas vocês vejam que, apesar de tudo que Maurício apresentou, de que a genômica não entregou, né, as suas promessas, né, que ela não cumpriu, o investimento em genômica, como vocês vão ver, continua enorme, né? Então, o Reino Unido criou essa instituição, que é a Genomics England, para levar o projeto, na realidade uma instituição privada, para ter mais agilidade. Eles têm uma longa tradição, aqui você vê em Watson Crick, foi no laboratório Cavendish em Cambridge, né, quando propuseram, né, um modelo da dupla hélice do DNA, e desde então, ou mesmo antes, né, a pesquisa em genômica é muito forte, né. Aqui, só para dar uma ideia do contexto, tem alguns recortes de jornais da época, né. Aqui é um pouco antes quando o projeto foi anunciado, né. Então, e anunciado inclusive como um programa Public Health Program, né, e que o governo espera que esse programa vá revolucionar o tratamento e a prevenção do câncer e de outras doenças. Né, 100 mil pessoas, né, na Inglaterra vão ter o seu perfil genético completamente mapeado num ambicioso programa de saúde pública que pode revolucionar o tratamento, a prevenção do câncer e outras doenças. Essa questão da criação de expectativa, da motivação, de conseguir a participação da população, parece extremamente importante. Isso aparece nos jornais, né? Aqui eu cheguei na Inglaterra justamente nesse momento, em agosto, e no dia 1º o próprio ministro, o ministro David Cameron, que anunciou nesse momento, foi quando o projeto efetivamente começou, né? Disse que ele pessoalmente estava apoiando, né? E que alguns experts acreditam que seria um teste nacional para o sequenciamento dos genomas de toda a população do Reino Unido. Então se cria uma expectativa que no futuro toda a população terá o seu genoma sequenciado e disponível para acesso no sistema de saúde, né? E que a Inglaterra vai dar um salto gigantesco nesse novo mundo, né, da genômica, onde todas as pessoas terão os seus 3 bilhões de letras sequenciadas. Aqui uma publicação da Science, né, sobre os recursos colocados. E algo importante, o National Health Service aparece em destaque, né, que seria o primeiro serviço de saúde do mundo que teria na sua mainstream medicine, ou seja, não estaria restrito a doenças genéticas raras, mas supondo também nas doenças complexas, oferecendo a medicina genômica como parte de uma atenção. Então acho que é um movimento, né, que se procura uma transformação realmente importante da medicina. Na página da Genomics England vocês encontram, né, também essa questão da liderança do Reino Unido, né, que seria o número 1 no mundo em genômica, que vai transformar como as doenças são diagnosticadas e tratadas, projeto de 4 anos. Vou passar aqui. Bom, o Wellcome Trust Institute é onde eles contrataram, onde fica, né, um centro, um campo genômico em Cambridge. Né, o Wellcome Trust é um importante financiador, né, de pesquisa, uma agência de fomento no Reino Unido. O projeto tem verbas públicas e privadas, eles contrataram a Illumina, que é uma empresa de biotecnologia, que é quem faz o sequenciamento. É um desafio enorme, esse projeto é extremamente complexo. E ele gera muitas questões éticas, então eu participei de algumas sessões públicas, inclusive com o presidente da Genomics England, com pesquisadores, onde eles estavam, ao mesmo tempo que estavam convidando a população, e eles têm que conseguir, com voluntários, as pessoas têm que se disponibilizar, participar do estudo, havia muito questionamento sobre as questões do anonimato, né, por exemplo, a privacidade. À medida que o Ministério da Saúde começa, né, o programa do 100 mil genomas, será que ele vai manter
promessa de anonimizar os nossos dados, porque os dados, essa base de dados vai ser utilizada pela indústria farmacêutica, por parceiros. O projeto não tem condições, é um desafio enorme, inclusive se questiona se há pessoas capacitadas em número suficiente para dar conta. Até sequenciar o genoma é uma coisa, para analisar a montanha de dados é um desafio enorme. Eu entrevistei também pessoas de ONGs, tem algumas ONGs, tem uma que chama Gene Watch, que fazem uma espécie de cães de guarda, né, que tem uma postura muito crítica, e ela diz, por exemplo, que argumenta, né, que o DNA é como as digitais, né, que teoricamente é impossível de você garantir esse anonimato se um hacker, as pessoas interessadas, né, e é algo que teoricamente comprometeria apenas não o indivíduo, mas a família, né, porque o DNA não se reduz, em grande parte ele é partilhado pelos familiares próximos. Tem uma série de questões também, como incidental findings, né, os achados incidentais, a pessoa que tem o seu DNA, né, sequenciado pode inclusive saber que não é filha de quem ela pensa que é filho, né, que o pai não é o pai biológico, pode ter resultados, né, com previsões de suscetibilidade para doenças que não necessariamente são câncer, mas, sei lá, suscetibilidade aumentada para Alzheimer. Bom, quem comunica, o que deve ser comunicado. Então tem uma série de questões éticas a quem comunicar, que é uma complexidade enorme esse projeto. Então, ao mesmo tempo, é um momento muito interessante de ver como que o Reino Unido, a população está discutindo. Enquanto eu estava lá em 2015, o presidente Obama lançou um projeto de Precision Medicine, que é um termo mais ou menos semelhante com a medicina personalizada, mas não eram 100 mil dos britânicos, mas 1 milhão de genomas, né? Então, Maurício, mais uma vez, eu vejo que apesar de não terem entregue as promessas, né, há um investimento enorme, né, na medicina de precisão, né? E aqui, já um ano depois, tem uma fala, e também foi o próprio presidente Obama, né, que anunciou o projeto, dizendo que é uma corte enorme, né, de pesquisa que vai coletar informação, também o genoma completo, de pelo menos 1 milhão de voluntários até 2019. Então, isso mostra que é um investimento das principais nações do mundo voltado para medicina personalizada e de precisão. Aqui é algo interessante, que o custo do primeiro genoma, por volta de $1 milhão, e que atualmente está por volta dos $1.000, né? Então baixou muito o custo do sequenciamento genômico e alguns pesquisadores dizem que vai cair até os $100. Então vai ser algo muito acessível que possibilita que essas pesquisas sejam realizadas, né? E também tem um lobby muito forte, né? Alguns cientistas colocam, é importante que o Reino Unido não perca essa liderança, né? Então esse artigo de 2002 dizia a revolução genômica, né? Ou seja, o Reino Unido não pode perder esse barco, né? Eles criaram recentemente o Francis Crick Institute, né? Abriu em 2015, que é um fantástico centro de pesquisa biomédica, onde a genômica é um dos carros fortes, e que busca né, pesquisadores de várias partes do mundo, que reúne as pesquisas de 3, 4 universidades britânicas. Mas eu acho que todo esse contexto mostra, primeiro, o papel central da ciência e tecnologia na economia, né? Alguns cientistas sociais falam que se passa de uma sociedade industrial para uma sociedade do conhecimento, e que esse conhecimento, esse saber é importante, né, para o principal capital, digamos, das nações. O presidente da Genomics England, numa apresentação que eu vi, vários também falaram isso, ou seja, que essas pesquisas são boas para a economia, independente dos resultados, né? Essa pesquisa em genômica faz a economia girar e é algo extremamente salutar, né, para a economia. Agora, ao mesmo tempo, vejam que é um investimento na pesquisa, mas o Reino Unido é um país, né, em déficit já há alguns anos, ou seja, gasta mais do que ganha. Eles estão passando por um momento de austeridade, né, com o governo conservador do David Cameron, e o National Health Service, tão enfatizado, né, na pesquisa genômica, tem sofrido com cortes
né? Essa aqui foi uma manifestação que eu vi no centro de Londres, que tinha alguém do Partido Socialista dizendo: sem corte, sem privatização, salvem o nosso serviço de saúde. É importante, inclusive, nessa última eleição, no referendo para o Brexit, dos argumentos para sair da União Europeia era de pegar o dinheiro que supostamente estava sendo pago pela União Europeia e aplicar no serviço de saúde, que o serviço de saúde está sendo sobrecarregado pelos imigrantes. Então, o serviço de saúde é um patrimônio inglês extremamente importante, mas que é esse processo de privatização implícita, né? E aí se coloca também a questão, como que novas tecnologias, que são, a princípio, bastante onerosas, serão incluídas no sistema de saúde, que já sofre com uma série de cortes, né? Maurício falou do projeto Genoma Humano. Acho que parte dessa enorme expectativa se criou a partir do projeto, e as metáforas iniciais. Os cientistas sociais prestam muita atenção de que forma que os cientistas estão descrevendo, né? Eu acho que são algumas metáforas religiosas, né? O cálice sagrado, né? Livro da vida, livro de instruções para fazer um ser humano, letras que dizem que nós realmente somos. Tem uma mudança de identidade, de pensar que eu posso ser definido pela sequência de letras, né, por aquilo que está interno do DNA. E se vocês fizerem, eu fiz uma busca no Google recentemente, você encontra 40 milhões de resultados para Precision Medicine, 19 milhões para medicina personalizada, busca determinantes sociais de saúde, você encontra 4 milhões. Assim, dá para ver a disparidade, né? A farmacogenômica foi um carro-chefe, né, desse movimento, com a promessa de desenvolver um medicamento preciso, na dose exata, no momento certo. Em geral, nos artigos eles fazem muitas críticas aos efeitos adversos dos medicamentos, de que a quimioterapia, por exemplo, funciona para 35%, 40% dos pacientes, e que a maior parte se submete sem ter nenhum ganho, né? E que essa medicina personalizada, então, seria custo efetivo e pouparia, né, os pacientes efeitos adversos. Essa European Science Foundation, que defende a medicina personalizada, define da seguinte forma, né? Uma nova abordagem para classificar, compreender, tratar, prevenir doenças, baseada em dados e informação biológica e ambiental sobre o indivíduo. Quer dizer, o indivíduo aparece como foco, né? A universidade que eu estava, o Ciel, criou um programa transversal de medicina personalizada, que tem hospitais, ou seja, vários grupos de pesquisa. Então mostra que é uma coisa que está em evidência, né? Então alguns cientistas sociais discutem, há um processo de molecularização da medicina, ou seja, seria uma reconfiguração na contemporaneidade dos estilos de pensamento, de intervenção biomédicos. O Nicholas Rosen, um professor que está lá no King's College em Londres, eu tive a oportunidade de discutir com ele sobre a pesquisa, e ele é um dos teóricos que defende que o olhar clínico está sendo complementado, se não suplementado, por um novo olhar molecular, um estilo molecular de pensamento, de compreensão da vida, né, no nível molecular. Então, com novas práticas de intervenção, identificação de mecanismos, manipulação, recombinação genética. Aqui tem um artigo, o professor Sir John Bell, um professor de Oxford, que é um dos principais defensores da medicina personalizada. Ele tem alguns artigos, e vi uma apresentação dele, onde ele defende essa necessidade de repensar a nosologia das doenças, né? Ou seja, que a forma como nós lidamos com câncer, por exemplo, focando em órgãos, câncer de mama, ele argumenta, se você analisar os caminhos moleculares, a genética do tumor, você vai ver que há mais similaridade entre um câncer de mama e um câncer de ovário, um câncer de mama e um câncer de próstata, do que entre dois cânceres de mama, assim, que na realidade são doenças distintas, que há vários tipos de diabetes, segundo, né, os caminhos moleculares. Então, ele diz, bom, a gente ainda diagnostica as doenças como se fossem entidades homogêneas, mas na realidade tem mecanismos heterogêneos, né, que estão agindo por trás. Então, seria uma modificação maior, né? O impacto, pensa em Michel Foucault, na biopolítica, no controle, né, das populações, o Rose discute de como isso pode impactar, e que não é apenas uma questão de cura, né, de cuidado da doença, mas de otimização da vida. E aí tem um certo risco de eugenia, de melhoramento
do ser humano. Né? Bom, essa é uma introdução para chegar na saúde pública genômica. Como que todo esse movimento tem um impacto na saúde pública? Né? Então, me chamou a atenção no início essa área, onde que primeiro que existia uma área chamada saúde pública genômica. Acho que você deve estar se perguntando, bom, mas como é que você coloca junto, né, uma perspectiva biológica individual com a perspectiva populacional da saúde pública? A princípio parece incoerente, né? E algo que é interessante é ver como, apesar dessa área, tem mais ou menos 18 anos, mas como conseguiu uma certa legitimação, a criação de centros, inclusive de doutorado, entregando tão poucos resultados, né, se você pensar. Então, os primeiros centros surgiram no final dos anos 90, nesse momento onde havia maior, né, entusiasmo com a medicina genômica, nos Estados Unidos e no Reino Unido ao mesmo tempo, na Public Health Genetics Unit, né, a PhD Foundation, que eu visitei em Cambridge. E depois começaram a fazer conferências, né, reuniões do grupo, né, Genômica e Saúde Pública em Atlanta, e depois seguidos Benfield, Bellagio e Wickford, reunindo sobretudo o pessoal dos Estados Unidos e do Reino Unido, e, bom, Europa, Alemanha também. Depois começaram a surgir centros de genômica e saúde pública, sobretudo nos Estados Unidos, na Universidade de Washington, Michigan, North Carolina, um instituto em Maastricht, na Holanda, e uma network, Public Health Genomics European Network. E esse encontro de Bellagio foi mais importante porque esse grupo chegou a uma definição, afinal, o que é saúde pública genômica, qual é o escopo da disciplina. Se criou uma revista científica também, que é a Public Health Genomics, desde 2007, e inclusive a Organização Mundial da Saúde legitimou a definição, né? Bellagio concebido enquanto campo transdisciplinar no interior da saúde pública. Então isso mostra que existe um campo, né, com uma promessa, que conseguiu de certa forma uma certa legitimação, inclusive pelo OMS, e as questões que eu coloquei na minha pesquisa bom, já que parte desses pesquisadores estão lá no Reino Unido, que eu tinha acesso, e na Europa, é de como que o discurso científico da saúde pública genômica está sendo construído por pesquisadores, né? Eu utilizei em inglês o termo stakeholders, que são partes interessadas, mas outros agentes que não se consideram pesquisadores, que são militantes, que trabalham, né, associados à genômica e saúde. Bom, quais são as suas principais premissas e pressupostos, os pressupostos socioculturais, políticos, ideológicos, né? Como os pesquisadores, né, stakeholders, buscam legitimar, mas já devem, a partir do que Maurício também trouxe, né? Na realidade existem poucas aplicações práticas, mas de que forma que você consegue manter uma área durante 18 anos e continuá-la sem que você entregue as promessas, né? Que visões de futuro, expectativas estão sendo criadas? Quais são os limites e as possibilidades de saber tecnologias genômicas para a saúde pública, saúde coletiva? Então, um referencial teórico das ciências, ciência, tecnologia e sociedade, a partir desse pressuposto, né, de que o saber científico incorporado no discurso de práticas sociais, né? E uma coprodução entre a ciência e a ordem social, inclusive com as dinâmicas em cada país, né? As comunidades, Fleck é um autor extremamente interessante, na verdade, no início do século passado, mas que é inspirador, assim, um precursor de Thomas Kuhn, na ideia dos paradigmas, de que as comunidades científicas desenvolvem estilos de pensamento, né, que informam as formas através das quais os membros do coletivo conseguem e pensam o mundo. Os cientistas convivendo juntos, discutindo ideias, acabam construindo, não ditos, né, definindo o que é uma evidência e o que não é uma evidência. E importante também de que as tecnologias biomédicas, elas não são simplesmente, né, artefatos tecnológicos, elas estão inseridas num contexto, elas são produzidas pela cultura e elas produzem cultura. No momento que você cria novas tecnologias, né, no caso dá o exemplo aqui do ultrassom, das nossas alunas estão estudando, ou seja, o ultrassom constrói, de certa forma, a subjetividade, faz com que nós vejamos de uma forma distinta, constrói a subjetividade e fé, né? Então, a sociologia das expectativas é algo interessante também, a gente procura compreender de que forma que essas promessas, muitas não realizadas, são importantes, né, na construção da ciência, né? Então, tem vários autores que desenvolveram esse papel, ou seja, que elas não são simplesmente, em inglês se utiliza a palavra hype,
Hype é como uma publicidade exagerada, né? Mas eles dizem, pô, não é somente hype, eu acho que tem um papel importante que deve ser analisado, né? O papel da expectativa na formatação das transformações científicas e tecnológicas. Então, as expectativas executam um papel de desenvolvimento, elas fornecem estrutura e legitimação, atraem interesse e promovem investimento. Um conceito interessante é esse de venture science, né? Que é a produção simultânea de um fato científico e de um valor capitalista. Alguns cientistas, pesquisadores, são pesquisadores e ao mesmo tempo são sócios de empresas de biotecnologia, né? Então ele define como uma ciência que é promissória, que é arriscada, que é definida por uma visão de futuro, por um produto que está em processo de desenvolvimento e que é vendido antes mesmo de ter certeza que ele vai entrar no mercado, mas que ele pode talvez nunca entrar no mercado. E várias dessas empresas de biotecnologia criadas nos anos 90 acabaram falindo na sequência, né? Bom, métodos. Eu fiz uma revisão bibliográfica com Public Health Genomics, Genetics, Medicina Personalized Medicine, o acesso lá na universidade, na UCL, é fantástico, inclusive com uma série de periódicos que não estão no nosso periódico CARS. E agora o mais interessante foram as entrevistas, né? 24 entrevistas foi o que foi possível fazer durante o tempo que eu passei lá. E foi muito interessante, porque eu tive contato com pesquisadores de ponta, né? Pude visitar laboratórios, conversar com cientistas sociais. E 23 entrevistas foram feitas no Reino Unido, a maior parte em Londres, mas também em outras cidades, Bristol, Cambridge, Oxford. Uma foi no país de Gales, a partir de como as pessoas... Eu identifiquei na literatura quem eram os principais teóricos na saúde pública genômica, e vários estavam acessíveis, e mandei e-mails, me apresentava, como pesquisador. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da University College London, então eu apresentava como pesquisador do WISC e da UCL. Em geral foi super bem recebido, as pessoas super ocupadas, eles marcavam 3 meses depois da minha entrevista, mas os ingleses não esqueciam, 3 meses depois ele estava lá esperando. A maior parte não tive nenhum problema com acesso para as entrevistas. Então foram pesquisadores e também militantes de ONGs que atuam nessa área, alguns bastante críticos à pesquisa, a toda a questão política em torno da pesquisa em genômica, com os epidemiologistas genéticos, né, muitos da Laura Rodrigues me ajudou nesse contato com aqueles lá da London School of Public Health, e não necessariamente quem trabalha em epidemiologia genética, né, ou quem trabalha com genética em saúde pública, que se considera parte desse movimento de saúde pública genética. O movimento de saúde pública genética é um movimento ideológico, de certa forma, mas que está longe de ser consenso mesmo quem trabalha com genética genômica. Então, tem alguns pesquisadores em genômica, outros em epigenética, que já alguns consideram que é um novo paradigma, e tanto em pesquisa básica quanto clínica. Os stakeholders, né, eles chamam as ONGs, chamadas charities, que são muito fortes no Reino Unido, na pesquisa câncer. E uma das entrevistas foi feita na Holanda, que era uma teórica importante, que era a presidente da Comissão Europeia, uma instituição europeia em saúde pública genômica. Eu acabei viajando mais e fiz entrevista. Bom, no Reino Unido, então, o principal centro de saúde pública genômica está em Cambridge. Começou na Universidade de Cambridge, depois acabou se autonomizando como uma espécie de charity, né, uma ONG. Se desenvolveu de forma diferente, teve uma resistência muito grande da universidade, da saúde pública, né, por essa institucionalização no Reino Unido, que não aconteceu muito menos nos Estados Unidos. Começou com profissionais de saúde pública, mais médicos, né, com interesse em genômica, mas que eles disseram nas entrevistas, quando eles começaram em cima de promessas, eles nem tinham maior conhecimento com relação à genômica, mas tinham expectativa, isso vai ser importante. Né? E alguns se viam como knowledge brokers, não necessariamente como pesquisadores, mas como corretores de conhecimento, como aqueles eles fazem oficinas, juntam especialistas, discutem avaliação de tecnologias. Né? Seria um pouco nessa translational research. E aqueles da epidemiologia genética, né, que estavam em várias universidades. Né? Então,
várias universidades em Londres e no Reino Unido. Bom, quais são os pressupostos, então, da saúde pública genômica? Começa pelas tecnologias genômicas, né? Para criar uma nova área e botar esse adjetivar a saúde pública como genômica, eles partem do pressuposto que a genômica não é uma tecnologia qualquer, mas que é uma tecnologia revolucionária, né? Ou seja, de que vai ter um impacto enorme que vai ser impossível de ignorar. O que é contestado, né, por algumas pessoas que eu entrevistei, né? E talvez tivesse nesse início essa expectativa que não foi cumprida, né? Eles argumentam que os genes devem ser incorporados no modelo de determinação da saúde, que toda doença é genética, ou tem um componente genético, né? E a busca do termo genômica, na realidade, eu perguntei nas entrevistas como é que você define genética, como é que você define genômica, e vi que não havia uma uniformidade, por isso as pessoas davam definições diferentes, alguns dizem que a genética englobava a genômica, outros que a genômica mais que a genética, não havia um maior consenso. Mas, de maneira geral, genômica é um nome novo, mais recente, que procura fugir, talvez, da conotação de eugenia associada às experiências nazistas, porque tem uma marca na genética, né? A genética também é muito associada às doenças genéticas raras. E a ambição do grupo é de que a genômica deve ser incluída no que eles chamam de mainstream health service, na medicina, no corpo da medicina, nas doenças complexas, e não ser simplesmente a genética comunitária para as doenças raras, né? Então, a proposta é de ser um campo multidisciplinar, que dê atenção. Aqui é algo interessante, eles fazem uma crítica ao que chama de one size fits all, né? Esse modelo único, o pressuposto de que há uma homogeneidade na população dos estudos epidemiológicos, sem levar em conta que a população pode ser estratificada segundo o perfil genético, que então a epidemiologia poderia estar comparando bananas com laranjas, já que está tratando como uma única doença, algo que tem mecanismos moleculares distintos. E no início tem uma ênfase, né, que caracterizaria a saúde pública, uma ênfase em populações, subpopulações, e não indivíduos, mas a princípio está voltado cada vez mais para o indivíduo, por uma prevenção individual, né? E defende um equilíbrio entre abordagens populacionais, mas enfatiza sobretudo essas abordagens para a população de alto risco, né? Aqui uma definição, que é a responsável e efetiva translação do saber e tecnologias de base genômica para o benefício da saúde das populações. Então, eles elaboraram um modelo e parte do pressuposto de que, ou seja, que no fundo parte do problema, né, do potencial não está sendo cumprido, é que é um problema dessa pesquisa de translação, ou seja, muito conhecimento da pesquisa básica, mas não se consegue identificar o que é promissor e demora muito tempo, mais de 15 anos, para que algo seja descoberto, né, na ciência básica chegue até a clínica. Então a proposta aqui é de que a saúde pública devia estar nesse espaço de translação, de avaliação dessas tecnologias, impedindo a entrada, né, no sistema de saúde, no mercado, daqueles traduções, prematuras, né, que são pouco efetivas, e facilitando, ultrapassando as barreiras, né? A minha análise com relação a esse modelo, baseado nas entrevistas, é que, primeiro, parece extremamente despolitizado, tem uma ausência de uma perspectiva crítica com problematização das relações de poder, sobretudo com os interesses da indústria farmacêutica, dos produtores dessas empresas de biotecnologia. Apesar de se propor como um modelo interdisciplinar, coloca a genômica no centro do modelo, né? E é pensado como uma forma de, bom, temos um saber e um conhecimento genômico. Esse saber vai ter impacto sobre a saúde pública. Então, de que forma, não vê o sentido inverso, bom, mas como o saber da saúde pública modifica a genômica? Então, é muito unidirecional. Os determinantes sociais terminam, apesar de no discurso eles não enfatizarem isso, mas acabam sendo colocados em segundo plano, o que é um risco. Tem muitos artigos sobre essa pesquisa translacional, que eles dizem from bench to bedside, né, da bancada do cientista para a cama do paciente, né, mas alguns
artigos discutem que, na realidade, muita dessa inovação se dá no fluxo inverso da cama do paciente, né? Ou seja, não é simplesmente daqui para lá, né? Que deve ser nos dois sentidos. Com relação à construção de expectativas, né? Aqui vocês veem que continua, são artigos recentes, 2012, 2011, e são artigos, bom, eu chamei de artigos de posição, são artigos manifestos, né? Que procuram conquistar a legitimação, alguns até com títulos provocativos, né? O segundo aqui, por exemplo, foi publicado no Jornal de Saúde Pública, Journal of Public Health, do Reino Unido, e que pergunta: genômicos e indivíduos na prática de saúde pública, nós somos ludistas ou nós podemos encarar o desafio? Né? O ludismo foi um movimento no início da Revolução Industrial em que os trabalhadores quebravam as máquinas, né? Atribuindo às máquinas, né? Nas fábricas, né? Todos os malefícios das condições de vida dos trabalhadores. Então, de certa forma, está dizendo que, bom, a saúde pública não está ouvindo, não está sendo reativa às novas tecnologias, não está com uma abertura para esse novo mundo, né? E aqui acho que o Maurício trouxe alguns exemplos, mas isso só mostra como, ou seja, essa criação de expectativas continua, né? As práticas de saúde pública não poderão ignorar o impacto genômica, o sistema de saúde terá que adaptar a sua prática, a organização para incluir as novas tecnologias sem precedento, é necessário formar expertise em biomática, em bioinformática. Agora, parte disso, veja que esse projeto de 100 mil genomas tem um investimento grande em capacitação dos profissionais do sistema de saúde inglês em educação em genômica. Se fala também do impacto na promoção, prevenção de doenças, testes preditivos diagnósticos, né, de que esse conhecimento permitirá que mensagens de promoção e prevenção sejam especificamente dirigidas a indivíduos, famílias suscetíveis, testes preditivos e diagnósticos. Bom, agora indo para a prática, essas são as promessas, mas o que efetivamente nós temos de resultados, né, de aplicação prática? Começando pelos de saúde pública, eu vou pular porque tem muita coisa, mas tem muito argumento que a extrapolação da ciência básica, pensando em potencial de algo que pode se realizar, mas que por enquanto é só potencial. Os que estão mais próximos, que é muito citado, é a questão do screening estratificado, né, de pensar de que você pode utilizar testes genéticos, né, para estratificar a população, né? No exemplo do câncer de mama, né? A população pode ser estratificada em vários grupos de acordo com o risco genético ou combinado com os fatores de risco tradicionais. Então, às vezes as mulheres começaram, acho que no Reino Unido começa com a mamografia no início aos 50, 47 anos. Mas então, a partir do teste genético, de história familiar, né, e outros fatores de risco, você poderia estar identificando o grupo de mulheres que deveria começar a fazer mamografia aos 35 e as outras que podem começar aos 50 anos. Né? Então, e um dos resultados, né, eu entrevistei 2 pessoas que trabalharam nesse projeto. Então, esse é o maior projeto no mundo, né, de Collaborative Oncological Gene Environment Study. Eles têm um report de 2013, um artigo publicado em 2013. Né? São mais de 100 mil mulheres no estudo de associação genética em câncer. Identificado 49 marcadores genéticos, na entrevista já tinham 60 e tantos identificados. Então a ideia é que esses estudos de associação genética, na realidade, aumentam cada variante genética associada, aumenta o risco muito pouco. Né? Mas eles dizem, bom, mas se você somar todas essas variantes, se você continuar descobrindo mais, chegar a 100, por exemplo, aí passa a ter um poder preditivo maior. Né? Então nesse estudo, pesquisadores dizem, estratificação de risco poligênico poderia potencialmente melhorar a efetividade e custo-efetividade dos programas de rastreio. Quer dizer, chegaram à conclusão no estudo que potencialmente funciona, mas é um programa muito mais complexo, né, do que um programa de elegibilidade baseado apenas na idade. Né? Ou seja, tem uma série de complicações de você... Eles dizem, bom, é custo efetivo, mas como é que a população vai receber? Será que as pessoas que têm recomendação, bom, você só precisaria fazer mamografia a partir de 50 e tantos anos, não vai achar que isso está sendo feito por economia do sistema? Né?
Embora não achemos que a evidência ainda adequada para recomendar o rastreamento de risco estratificado, acreditamos que esse ponto provavelmente será alcançado em não muito tempo. Preparar-se para a mudança seria prudente. Esse tipo de retórica é super recorrente, né, na tentativa de legitimação, dizer, bom, nós não estamos lá, mas estamos chegando. Várias das pessoas que eu entrevistei também colocavam essa questão, bom, talvez com mais número, com mais pesquisa, nós vamos, né, é só uma questão de tempo. Talvez até não seja, não diz, bom, talvez até não seja during my lifetime, mas isso vai chegar. Tem né? Acho que é apenas uma questão de tempo, né? Mas então as questões que suscita, né? Bom, qual seria o impacto dessa classificação de risco para as pessoas? Se você recebe o resultado do teste genético, bom, tem um risco aumentado de desenvolver câncer de próstata ou de mama, será que isso vai gerar ansiedade? Ou seja, como que as pessoas classificadas em alto risco, né? Como que seria recebido pelos profissionais de saúde também, com relação a essa, bom, será que isso está sendo feito para economizar? E, por fim, o principal é que esse efeito cascata da tecnologia médica, né? Você pode ter resultados incidentais, ambíguos, falsos, que vão levar mais exames, acaba sendo iatrogênico. Então, não me parece que, no momento, os testes genéticos para rastreamento têm uma aplicação da forma como a promessa está sendo colocada, né? Outra da prevenção personalizada, né? Essa ideia de medicamentos, outras tecnologias podem ser personalizadas para características genéticas e fisiológicas. E aqui é algo interessante de pensar, não pensar mais em população, mas pensar no indivíduo. Ou seja, começar pelo indivíduo, atrás do indivíduo pode ter uma subpopulação, até mesmo toda a população. Né? Tem o argumento de que a unidade biológica fundamental é o indivíduo. Né? Ou seja, se considera, né, na perspectiva das ciências sociais, que a população é mais do que a soma de indivíduos. Né? Então, se você analisar o estilo de pensamento, tanto da medicina personalizada quanto da saúde pública genômica, fortemente baseado na probabilidade, né? Tem essa identificação de indivíduos com predisposição, mas tem uma personalidade. A pessoa nunca vai desenvolver a patologia, né? Só a ideia de que ela passa a viver, né, a partir da expectativa de um risco. Né? Alguns cientistas sociais falam em doentes pré-sintomáticos. Acaba sendo algo interessante para a indústria de medicamentos, para a medicalização, você pensar, bom, você não está doente, mas você pode ser visto como doente pré-sintomático, você pode tomar determinados medicamentos para atuar sobre um risco aumentado de ter determinada patologia. Né? Então, há uma transformação da subjetividade e os escritos em saúde pública genômica enfatizam muito essa autonomia individual e do paciente como um consumidor que está discutindo ali com o médico quais são as suas alternativas terapêuticas. E há um chamado também para conhecer suas suscetibilidades, né? De que você pode... Não tem venda direta ao consumidor de testes genéticos. Né? Nos Estados Unidos eles foram proibidos. Lá no Reino Unido ainda não, proibidos no sentido de divulgar dados em saúde, né? Porque não cumpriram todos os requisitos e porque, a princípio, ou seja, essa proibição tem um poder muito baixo. Né? Mas o indivíduo é chamado a conhecer sua suscetibilidade genética, monitorar e mudar o comportamento. E aqui os estudos, né, de comportamentos em ciências sociais têm mostrado que não necessariamente isso é o caso. Bom, nós sabemos por outras intervenções, né? Ou seja, o fato de você ter informação, de que você tem um risco aumentado de desenvolver diabetes, por exemplo, não necessariamente vai levar que as pessoas mudem, adotem uma vida saudável, façam uma atividade física, de novo. Não funciona, é muito mais complexo. Né? Aqui o Francis Collins, né, foi o diretor do projeto Genoma. Isso aqui é uma página do livro dele. Interessante a visão de futuro que ele traz, um ser humano sendo monitorado o tempo todo, né, com uma camiseta inteligente, um monitoramento onde o seu médico, né, vai informar imediatamente a partir do momento que haja alguma alteração. Mas é um biopoder interessante que não vejo sobre essa perspectiva, né, de que, bom, você poderia ter em casa, né, um analisador metabólico de saliva, em repouso, caminhando, ou seja, é uma tentativa de prever o futuro, de eliminar os riscos de doença, ou seja, uma vida baseada no risco.
Então, pressupostos culturais e políticos, o que soa muito forte essa questão, tanto na saúde pública genômica como na medicina personalizada, é a ênfase no indivíduo. O indivíduo está no centro da perspectiva epistemológica, né, e política. E é algo óbvio nessa concomitância com o pensamento neoliberal, né? A emergência de novas formas de subjetividades, onde o indivíduo tem que ser responsável pela sua saúde, ele tem que agir com relação a construir o melhor futuro possível para si, uma constante orientação antecipatória. O que se sabe também nos determinantes sociais de saúde é que a publicação foi um diretor do CDC norte-americano, é de que essa perspectiva de agir na população de alto risco, ou seja, identificar aqueles que têm maior risco, maior suscetibilidade genética, por exemplo, e atuar sobre os que têm maior risco, ela é pouco efetiva em termos de saúde pública, né? Ou seja, quanto mais a maior efetividade é justamente nos fatores socioeconômicos. Você fazer que toda a população diminua, né, o consumo de cigarro ou o consumo de álcool é muito mais efetivo do que você identificar na população aqueles que têm suscetibilidade genética a consumir álcool, alcoólatras ou dependentes de cigarro, né? Então, à medida que você vai subindo, né, a intervenção clínica e o próprio, né, aconselhamento e educação são as menos eficazes do que você ter modificações ambientais ou socioeconômicas que dificultem o acesso ou que favoreçam uma vida saudável, né? Que horas são, Maurício? Acho que eu tenho que colocar um pouquinho. Tá bem. Bom, com relação ao discurso da saúde pública na área, esse discurso, como que a saúde pública no Reino Unido e outros, né, que trabalham com genômica e saúde, mas que não se consideram dentro desse movimento de saúde pública genômica, né, receberam ou estão recebendo esse discurso, né? Então, no Reino Unido, minha impressão é que teve menos repercussão do que nos Estados Unidos, né, a partir da literatura. Agora, nas entrevistas que eu realizei, primeiro tem muitas críticas com relação ao pessoal da saúde pública reclama do volume enorme de financiamento, né, para a pesquisa em genômica e como isso tem diminuído os recursos para a saúde pública. Dentro do campo da saúde pública genômica, eles afirmam que a saúde pública não está aberta, a saúde pública é refratária, quando tem uma tradição da saúde pública no Reino Unido, né, voltada para determinantes sociais da saúde. Lá na UCL, o professor Michael Mormont, era da mesma universidade. Eu, em determinado momento, eu entrei em contato com ele, ele foi super simpático comigo. Eu achei interessante, bom, o que uma das maiores autoridades em determinantes sociais da saúde no mundo pensa sobre medicina genômica, né? Depois trazer para vocês, mas ele colocou sobre a visão dele, né? Uma visão bastante crítica, né, desse movimento, né? E essa ideia de as tecnologias genômicas não justificam a criação de um campo específico, né? Muitos defendem, bom, pode ser uma evolução até, mas não uma revolução. Provavelmente essas tecnologias vão penetrar na prática clínica, como estão já se incorporando, mas isso não é necessariamente uma revolução, sim vai se somar a outras tecnologias, né, sem esse impacto tão grande como poderia ser previsto. E para muitos o impacto da genômica será na clínica. Realmente, a gente tem alguns exemplos, né, enfatizados nas entrevistas, também na literatura, que o diagnóstico, não tanto o tratamento das doenças genéticas raras é algo fantástico. Esse projeto de 100 mil genomas, muitas pessoas que não tinham diagnóstico estão recebendo diagnóstico, né? Eles acham que podem, inclusive, chegar ao diagnóstico da maior parte das doenças genéticas raras, né? Já o tratamento é bem mais complicado. No diagnóstico e tratamento do câncer, tem os testes genéticos como o BRCA1 e 2, né? Ficou famoso com Angelina Jolie, retirou, né, mama, né, vasectomia e o útero. Parece que, bom, o risco é de 80% de desenvolver, né? Você tem história familiar, tendo essas mutações genéticas BRCA1 e 2, o risco é de 80% de desenvolver câncer. Então é muito alto, né? A farmacogenômica aparece como uma promessa também. Já se utiliza testes de perfil genético para análise de tumores de câncer, distinguindo os pacientes que necessitam, que são mais agressivos, que necessitam de quimioterapia, os que não necessitam. Novos medicamentos como o Herceptin,
né, que agora são medicamentos específicos, ou seja, 10% das mulheres que têm determinada mutação respondem muito bem, né, ao tratamento com essa substância. Então, tem uma estratificação da população e o remédio só funciona associado a um teste genético que diz se ele vai ser eficaz ou não. O Herceptin ele foi incorporado ao SUS depois de uma séria judicialização, ou seja, o governo já estava gastando mais com recurso na justiça do que se fizesse um acordo e incorporasse no sistema. Mas já o BRCA1 e 2 ele só é disponível para quem tem plano de saúde, mesmo assim o acesso... Aí se coloca uma questão importante de equidade, né, de como que essas tecnologias são incorporadas no sistema de saúde. E algumas são extremamente caras, né? Novas tecnologias reprodutivas, diagnóstico genético pré-implantacional é algo interessante também. Também suscita questões éticas, que é a seleção de embriões. Por exemplo, casal que teve já um filho com uma doença genética rara, altamente capacitante, pode selecionar embriões saudáveis, ou seja, excluir os embriões que têm aquela mutação genética. Isso já está sendo utilizado. Terapias gênicas também extremamente complexo, mas o ano passado entrou uma para uma doença genética rara, mas eu acho que era 6 milhões de dólares, né? Agora, inclusive, a forma como se vai pagar por isso, eles começam a discutir. É algo que, bom, se o paciente está curado para a vida toda, mas de que forma, né? Não é um medicamento que é utilizado, né? Bom, essa questão do indivíduo-população, né, que é muito forte. Afinal, o que caracteriza a saúde pública é uma abordagem sobre a população, e essa abordagem individual não seria descaracterizar completamente o que é a saúde pública? Uma entrevista com o epidemiologista genético, ele diz: a abordagem populacional parece ser o princípio fundamental da saúde pública, deslocar o foco para os aspectos individuais e abandonar aquilo que podemos fazer. George David Smith, o criador, né, da Mendelização randomizada, né, um novo método epidemiológico, mas ele discute de forma interessante como há dois níveis de atuação. Ele diz que a epidemiologia não pode atuar no nível individual, ou seja, fenômenos que são explicados no nível populacional, você sabe que 20%, que percentual X de pessoas vai morrer com relação associados ao fumo. Mas você não é capaz de dizer quem vai morrer, né? Quem vai estar do lado de cá, quem vai estar do lado de lá. Esse nível é extremamente aleatório, né? Uma série de fatores, né? E acontece ao acaso. Então, diversas linhas de evidência sugerem que eventos ao acaso, desde a biografia até o nível subcelular, contribuem com um importante elemento aleatório para o risco de adoecimento e que não é epidemiologicamente tratável no nível individual. Ou seja, ele é contra a medicina personalizada, né? Eu acho que uma das principais contribuições que a genômica tem para a saúde pública é através da capacidade de fortalecer evidências sobre os fatores causais que se relacionam à doença, para que se possa intervir nesses fatores em um nível populacional e ter melhor evidência sobre o que essas intervenções na verdade fazem. Então ele é um dos criadores da randomização randomizada. Parece ser um método interessante, inclusive ele tem uma formação em determinantes sociais da saúde e ele discute desses níveis, né, mas tem um foco nos mecanismos moleculares, né. Porque a epidemiologia convencional, como se sabe, está obtendo as respostas erradas. Em relação às vitaminas, por exemplo, estudos observacionais sugerem um grande efeito protetor. Os ensaios clínicos não sugerem nada. Ele acha que com a mendelização randomizada você pode, né, ter certeza dos mecanismos, mesmo que, ou seja, não importa para a mendelização randomizada se aquele gene está fracamente associado, se não é um fator de predição forte, né? Mas existe uma associação. Então, ele coloca: eu acho que a forma como fazemos epidemiologia etiológica, procurando as causas das doenças, será inconcebível agora para as pessoas não utilizarem a genética como uma das maneiras pelas quais nós podemos conhecer as causas da doença. Ele não concorda com a saúde pública genômica, mas reconhece a importância da genômica. E tem artigos também rebatendo, né, essas promessas, né? Esse aqui, Being More Realistic About the Public Health Impact of Genomic Medicine.
por exemplo, a falta de provas sólidas sobre os benefícios da integração a curto prazo, com poucas exceções, os alelos de suscetibilidade para as doenças humanas mais comuns provaram ter um poder de predição muito baixo de risco da doença. Bom, há a expectativa de talvez somando todos eles, né, você consiga chegar a um poder um pouco maior, mas não é o caso no atual contexto. Em muitos contextos, informações das múltiplas variantes genéticas não parecem proporcionar uma melhor previsão dos que fatores de risco conhecidos. Ou seja, os fatores de risco que nós conhecemos, se você levar uma vida saudável, fazer atividade física, dieta saudável, podem ser mais úteis do que esses testes de suscetibilidade, pelo menos no atual estado de conhecimento, né? Isso é reconhecido mesmo no CDC, tem um Centro de Saúde Pública Genômica, e eles mesmos reconhecem que ainda há uma ausência de uma forte base de evidências sobre a utilidade clínica das intervenções genômicas atualmente disponíveis na clínica ou na lei de saúde pública. Então ainda há muita incerteza com relação, né? Aí a questão é uma ciência promissória. É claro que existe uma grande lacuna entre as promessas da saúde pública genômica, inclusive da medicina personalizada, e a capacidade tecnológica para efetiva aplicação na prática, né? Então, o Red, como cientista social, criou esse conceito. É uma disciplina que existe mais nas especulações e promessas de seus apoiadores em termos de resultados científicos e produtos comercializáveis, né? A saúde pública genômica me parece estar também nessa perspectiva, né? Conseguiu, né, uma certa institucionalização, mas na realidade sua aplicação na prática ainda é muito restrita, né? Eu vou passar rapidamente aqui por algo que eu acho que é extremamente interessante, mas que mereceria uma sessão, um seminário de pesquisa em si mesmo, que é a epigenética. Alguns saudam como um novo paradigma, que é uma nova forma de pensar a genômica, essa interação com o social e com o social, o biológico, é muito forte, né? Nas entrevistas, eu fiz algumas entrevistas com pesquisadores que trabalham em epigenética. Eu vejo que a metáfora muda, né? Em vez de ser um manual, né? Como se o gene fosse um manual para formar um ser humano, é como se fosse uma peça de Shakespeare, ou uma peça de teatro, como um script. E que você pode ler nas entrelinhas, né? Que você pode fazer anotações. É como se, bom, a vida, né? Essa interação com o meio ambiente fosse colocando anotações, ou seja, a forma como a célula lê, né, essa informação fosse sendo atualizada, né? Ou seja, o código genético não é modificado, mas através de processos, né, como de imprinting, de silenciamento, de regulação genética, de silenciamento de determinados alelos, você está modificando o fenótipo, né? Então, essa aqui é outra metáfora, genoma como hardware e o epigenoma como software, que vai modificando a forma, né, como o hardware é utilizado. Então, tem um questionamento do dogma central da genética. O primeiro é uma volta a um certo neolamarquismo de pensar de que, a princípio, fatores adquiridos podem ser passados para gerações futuras e que é algo extremamente interessante de pensar, né? Nós somos também aquilo que os nossos bisavós, os nossos bisavós comerem das condições de saúde que eles viveram. Então isso coloca, entre parênteses, essa divisão entre o natural e o social, pensando que desigualdades sociais, impactos, né? A situação de escravidão, por exemplo, pode ter impacto em gerações futuras. Não é mais só uma desigualdade natural, mas uma desigualdade que está incorporada no corpo, né? Então essa interação no genoma ambiente é algo extremamente interessante. Partes que à medida aquilo que você pensa, aquilo que você come, as vivências podem estar, ou seja, silenciando, regulando o funcionamento dos genes. E esse processo de metilação seria a ligação molecular. Em inglês eles falam nature and nurture, né? O inato e o adquirido. Então tem alguns conceitos interessantes, assinaturas, não sei se a tradução é essa, genetic signatures of social disadvantage, ou seja, de que essas desigualdades sociais passam a ser incorporadas. Essa é uma caixa preta que é interessante, desde a epidemiologia social, de que forma que as desigualdades sociais penetram o corpo, né? Esses processos de metilação podem ser uma das respostas, né, de como que
geneticamente a desigualdade social passa a ser incorporada e transmitida com impacto em gerações futuras. Eu não vou entrar em maiores detalhes, mas Margaret Lock, uma antropóloga, diz que a biologia tem que ser entendida como situada da mesma forma que as forças sociohistóricas, né? Uma biologia molecular da posição social. Então, traz um potencial interessante de repensar como que as próprias ciências sociais têm que incluir a biologia, tem que pensar e a biologia incluir as ciências sociais, né? Ou seja, a teoria tem que ser repensada. De certa forma, então, a genômica se tornou insuficiente, né? Tem a metabolômica, a proteômica, o estudo de microbiomas, essa interação dos micro-organismos. E o que leva alguns pesquisadores a darem respostas diferentes, né? Um que eu entrevistei disse que a prevenção primária é uma missão impossível, extremamente complexa. O indivíduo só pode ser comparado a si mesmo, coletar o máximo de dados biológicos, sociais do indivíduo ao longo da vida. E, por outro lado, que é um pesquisador da UCL, ele acha que a análise do epigenoma permitiria, em teoria, diagnosticar um câncer de mama anos antes dos sintomas se manifestarem, né? A partir desses marcadores epigenéticos, que seria um avanço, uma continua na perspectiva da promessa, né? Bell coloca dessas assinaturas mutacionais nos oncogenes. Uma apresentação que ele fez, ele disse: se alguém aqui tem alguma participação em companhias de tabaco, é melhor vender logo isso aí, porque é possível identificar não só aquela pessoa tem câncer, mas esse câncer foi causado, está associado ao uso do fogo, né, de forma bem específica. Que também pode ser utilizado das duas formas. Tanto pode ser uma discussão sobre o uso subversivo. As companhias, as empresas, as indústrias do tabaco também pode dizer: bom, você ficou doente porque vai ser suscetível, você tem uma suscetibilidade. Tem pessoas que podem fumar até os 100 anos e não desenvolver nada. Como é possível o processo dizendo: eu tenho uma prova de que esse câncer foi associado ao cigarro. Então, finalmente, os limites e possibilidades realmente tem um potencial que é muito grande de citar novas formas de reducionismo biológico, inclusive a epigenética. As entrevistas que eu fiz com pessoas, acho que ainda o foco é muito grande no laboratório, apesar de reconhecer essa interação com o social, com o meio ambiente. E porque eu concordo com essa perspectiva de que é necessário situar essa translação do saber genômico dentro de um modelo ecológico. A genômica tem que ser centralizada, ela não pode ser o centro do modelo, né? É necessário incorporar uma perspectiva crítica, uma relação mais dialógica com a genômica saúde pública, que seja nos dois sentidos, e essa necessidade de situar os sujeitos. Essa é uma perspectiva básica das ciências sociais. Você tem que pegar o corpo biológico no seu contexto biográfico, social, econômico, político, né? Situar os sujeitos, inclusive a experiência de vida, né? Então, acho que aí as ciências sociais têm um papel importante na crítica da forma como dos rumos, né, da própria biomedicina e, claro, da saúde pública, né? E a questão que se coloca no contexto brasileiro também é: bom, mas como que essas tecnologias podem ser incluídas, né? E são questões que são interessantes, porque eu coloco: ela será acessível a todos que podem se beneficiar, ou teremos aqueles que têm acesso e aqueles que não, né? Ela vai agravar as disparidades em saúde, que é um risco bem concreto. Qual é a relação custo-efetividade? Tem medicamentos farmacogenômica que aumentam, né, a expectativa de vida em poucos meses, mas com custo exorbitante. Ou seja, é correto o sistema de saúde público arcar com esses custos? Quem lucra com as novas tecnologias, né? No contexto brasileiro, nós temos uma população heterogênea e miscigenada, né? Então, os ensaios clínicos, as pesquisas que são feitas nos países envolvidos, não necessariamente, os testes genéticos preditivos, não necessariamente se adequam à especificidade da nossa população. Então, é necessário, tem pesquisas aqui realizadas são mutações genéticas fundadoras, né, que são mais presentes na população brasileira, né? Então, é uma pesquisa que é relevante, você não pode, ou seja, receber acriticamente a produção científica que está sendo feita em outros centros. Nós temos uma política nacional de atenção integral à genética clínica de 2009 e atualmente uma política nacional de atenção integral às pessoas com doenças raras, mas que em grande parte estão no papel e não estão sendo implementadas. Então,
praticamente a genética no SUS é extremamente incipiente, tem uma série de coisas básicas com tecnologias bem rudimentares, de história familiar, e que poderiam ser feitas e não estão sendo feitas, né? Antes de utilizar tecnologias. Outra coisa que tem acontecido é o surgimento de clínicas privadas que oferecem medicina personalizada e todos esses testes genômicos com custo altíssimo, inclusive o sequenciamento genômico completo, né? E na oncologia também, um acesso diferenciado às novas tecnologias, né? As pessoas que têm atendimento só pelo SUS não têm acesso àquelas que pagam no desembolso direto ou com plano de saúde. Então a gente já tem um sistema, né, onde alguns têm acesso a tecnologias e outros não. Bom, acho que eu concluí. Obrigado. Eu acho que a gente tem aí um material imenso para discussão. Eu acho que não há dúvida nenhuma que o que Jorge nos mostra é que há um avanço imenso da biologia, né? Isso aqui não vamos... É um ponto para discutir, os próprios avanços do conhecimento, né? O que nós conhecíamos de biologia conhecemos há 15, 20 anos atrás, é totalmente diferente, então isso é importante. E as ideologias que vão aparecendo, né, os movimentos que vão aparecendo com o processo de avanço do conhecimento, né? Então nós temos aí dois movimentos, né, que se conformam às vezes numa coisa só, mas que eu acho que dá elemento intenso para debate, porque essas questões vão ser nos colocadas, né? Você vê o programa genômico da Inglaterra, há poucos anos atrás, né? E nós, né, isso não quer dizer que daqui a pouco começa a chegar no Brasil, né, o SUS genômico, né? Então, eu acho que não é uma discussão fora de contexto, porque isso está colocado, isso é uma coisa real, né? Não é uma coisa irreal, é uma coisa real que nós estamos que ter preparado para discutir. E a discussão sobre isso implica em conhecimento de como se está dando os avanços reais no campo da biologia e do desenvolvimento da genética, da genômica e das chamadas ômicas, né? Epigenômica, proteômica, metabolômica e tal, que é um desdobramento desse movimento da genômica, né? E que evidentemente vem adicionando valor aos estudos de genômica, né? Enquanto que as promessas, né, de tudo isso são coisas totalmente diferentes, né? Uma coisa é o conhecimento de mecanismos biológicos, de uma série de eventos biológicos que estão sendo decifrados e trazidos à tona, né? Hoje são as promessas que se quer, principalmente no campo que nos interessa, que é o campo da saúde.